Olá, Brasil! Já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo. E eu quero agora que você sente-se em seu sofá, na sua cadeira, com bastante conforto, porque a história que eu tenho para compartilhar com vocês agora é uma história sobrenatural. É uma história com toques divinos, com toques malignos. Enfim, com uma história de superação incrível. Imagine você, uma jovem menina, linda, bacana, criada na igreja, entrar para o mundo da prostituição, passar grande parte da sua juventude envolvida com drogas, com prostituição pesada, e o diabo ali, ó, dando dinheiro, dando prazeres, dando tudo que parece ser tão bom e atraente e bonito, não é verdade? Quando nós sabemos que a conta vem e vem pesada. Pois é, eu estou falando de uma pessoa, de uma moça, que naquela época da prostituição tinha tanta coragem, e tinha tanto abuso, e tinha tanta soberba, que chegou a colocar outdoors na cidade, dizendo que era prostituta e cobrava tanto, e o telefone era aquele para quem quisesse. E ela fez um sucesso tão grande, e ela, enfim, ganhou fama nacional, internacional, ela teve o que a vida parecia lhe oferecer de melhor: carros importados, aventuras sexuais das mais diversas. Enfim, eu estou falando da Ana Júlia daquela época, que morreu. Porque hoje nós temos aqui a pessoa que nasceu no lugar daquilo tudo. Ela renasceu das cinzas. Eu estou falando da Daniele. Tudo bem, Daniele? Ei, tudo bom? Que prazer tê-la com a gente aqui hoje. Amém, o prazer é meu e tudo para a glória de Deus. Eu espero não ter dramatizado demais aqui, né? Não, falou nada mais do que a verdade. Do que a verdade, né? E o mais interessante, gente, é que naquela época em que a Ana Júlia, prostituta, existia e operava, eu cheguei a entrevistar a Ana Júlia no meu programa, porque eu fiquei impressionado com a ousadia dela, colocar outdoors na cidade, e ela foi super firme. É outra pessoa, não é que eu tenho ao meu lado aqui hoje, não. Glórias a Deus. Não é, não. E é essa história que eu vou tentar conduzir, porque quem vai contar é a Daniele, no próximo bloco. Estejam ligados com a gente, porque Virando o Jogo tem essa missão: mostrar para vocês que é possível virar o jogo, até para quem está na prostituição, na tristeza, nas drogas, no desespero, com vontade de morrer. Tem luz no final do túnel. A gente volta já já. Então vamos lá, porque hoje a história é boa e nós aqui temos a missão de contar essa história direitinho para vocês. Daniele, eu quero voltar ao tempo agora e aqueles dias de prostituição. O que te levou a se prostituir? Uma menina criada, né, na igreja, tão jovem. Então, para mim foi dívida de cartão de crédito. Porque tudo começou com uma dívida de cartão de crédito e aí acontece, né, chega as amizades e oferece. Olha só, vai lá, vai rapidinho, resolve isso. Lavou tá novo. E aí foi onde eu fui. E realmente foi desse jeito, né? Foi bem rápido, eu consegui logo no primeiro programa, foi R$500, acho, na época. E aí foi uma coisa muito rápida, assim. Aí eu realmente paguei e aí aquilo, né? A gente vai, é um abismo puxando o outro abismo, né? Agora, você acha que a falta do pai também, foram anos e anos sem ver o seu pai, também foi uma mola propulsora para a prostituição, a busca por homens também, por carinho? Então, porque quando eu te entrevistei naquela época que você era a Júlia, né? Você falou que gostava daquilo. É porque a gente fica tomado, né? Cego, como se diz, cego mesmo espiritualmente. E o que aconteceu? O meu pai, eu creio que isso, eu procurava nos homens a figura que eu não tinha em casa, porque foi desde muito cedo, né? Desde os 13 anos eu comecei a me envolver com homens. Então, eu creio que tudo aquilo que falta no nosso meio, o inimigo ele cria uma porta para poder entrar. Então, não culpando ninguém, porque a culpa é sempre nossa, né? Hoje, glórias a Deus, Deus restaurou até isso, Deus fez um reencontro entre eu e meu pai, e foi o meu pai que Deus usou para poder pagar preço pela minha vida, ou seja, uma pessoa que eu tive mágoa a minha vida inteira foi quem Deus usou para orar, para que hoje eu estivesse aqui de pé na presença do Senhor, pela misericórdia, né? E é verdade que seu pai levou aquele recorte de jornal para a igreja e falou: Senhor, isso aqui eu não quero para minha filha, não quero para minha vida. É verdade. Meu pai falou: eu não aceito isso daqui, Senhor. Quando meus filhos nasceram, eu entreguei no teu altar.
Eram teus, são teus, então eu creio que o Senhor vai agir. Ele fala, ele conta esse testemunho nas igrejas. Daniela, me desculpe se eu estiver sendo muito invasivo aqui, Não, porque é uma história muito vontade. delicada, né, que fala de sexo, fala de intimidade, fala de tudo pode isso. ficar à vontade. Mas onde entra naquela época, para a gente não julgar essa culpa no pai, ou julgar essa culpa na mãe ou na igreja, ou você mesmo falou que a culpa também é sempre nossa, né? É nossa, porque onde eu entra? não sabia lidar, eu não conhecia Jesus, a culpa foi minha. Mas onde entra ali a necessidade financeira, a safadeza, a vontade de ter sexo desregrado também? Onde entra tudo isso? Isso entra por uma via espiritual? Isso entra por o seu entendimento hoje? Com certeza é uma via espiritual. É porque assim, hoje, você falar pra mim que é normal uma pessoa se deitar com 16 pessoas num dia, pra mim isso não é normal. Você chegou a fazer isso? E isso não é normal, isso é uma coisa que hoje eu olho, eu até vim caminhando pra cá, né? No caso, eu vim dirigindo pensando... gente, não é normal. Como que os valores são invertidos quando a gente está cego espiritualmente? Porque a base, o valor hoje espiritual, o valor bíblico, o valor de Deus é a família. Então, eu não acho normal. Né? Eu não acho normal, não acho, faz o quê? Desde quando eu me converti, eu não tenho mais esse tipo de coisa na minha vida, glórias a Deus, esse tipo de contato. Você mentiu pra mim quando você falou que estava feliz naquela vida? Naquela época, não, era o que eu estava, porque eu era cega espiritualmente e eu não me enxergava as coisas com a visão que eu tenho hoje. Você falava muito em dinheiro, nas coisas que você comprava. Pra mim, a vida que eu tinha naquele momento, porque eu buscava o dinheiro, então eu tinha o dinheiro, eu estava tendo aquilo que eu estava alcançando. Você ganhava mais de 30 mil, 40 mil por mês? O mínimo que eu fazia no mês era cerca de 30 mil no mês. Mas chegou um momento em que aquilo foi me levando para outros lugares, porque eu usava drogas, toda noite eu tinha que usar droga, eu atendia no mínimo 8 clientes por dia. Então, eu chegava à noite, eu tinha que descontar aquilo em alguma coisa. Aí eu tinha que usar drogas, eu tinha que me envolver com mulheres, porque quem ia aceitar a vida que eu tinha? Um homem, só se fosse casado, igual eu me relacionava com pessoas casadas. Aí, no final de tudo, o que acontecia? Eu estava sozinha. No final de tudo do meu dia, eu tinha várias pessoas, vários amigos, muitos homens, todo mundo me queria, mas no final de tudo eu estava só eu e Deus. Então era onde eu estava ali drogada, eu cheguei num limite tão, assim, num extremo tão grande de drogas, que eu usava droga e eu começava a achar que eu ia morrer sozinha ali, que eu naquele apartamento, eu falava... Pânico mesmo, uma crise de pânico. Eu tive crise do pânico, eu tive depressão, e eu ia parar no hospital, eu chegava no médico, o médico falava comigo, você não tem nada, você tá bem, e eu ali morrendo, não tem? Que é tudo você tinha noção da presença maligna, do espírito maligno? Eu comecei a ver. Você via isso? Eu comecei a ver, de tanta droga que eu usava, eu comecei a ver. Eu passei um período assim, eu falei, agora eu vou morrer, porque não tem mais jeito. Aí me deu um nódulo de 10 centímetros no fígado, né? Um nódulo? Nódulo de 10 centímetros no fígado, e aí eu falei, agora acabou. Aí foi assim, foi bem, sabe, assim... Vou morrer mesmo, né? Agora que vai a vida louca mesmo. Aí foi onde veio a batalha espiritual, porque eu não sabia, eu falei... Gente, o que vai acontecer agora? Eu acho que agora já não tem mais jeito. Agora eu tô nessa, vai acabar tudo, então vamos se jogar, né? O mundo tá acabando mesmo, né? Às vezes, muita gente fala bem assim, você veio pelo amor ou pela dor? Porque muita gente pensa que eu vim pela dor, porque aconteceu, um exemplo, aconteceu alguma doença, aconteceu alguma coisa. E não foi isso. Né? Acontece muito, né? Mas não foi isso, foi justamente o amor de Deus. Porque no momento em que nada estava dando certo na minha vida... Deus, ele me sustentou com tanto amor que eu não tive coragem mais de largar ele, sabe? Que você fala, não tem nada mais que vale isso tudo. Porque eu tava perdida, pra mim eu ia morrer, pra mim e pras pessoas eu ia morrer. Então, gente, o mais louco de tudo isso é que ela estava no auge da profissão da prostituição. Nós estamos falando com uma moça de 32 anos, você tem, né? É novíssima ainda. Então, não tem nem aquele argumento de que, é prostituta aposentada. Acabou, o cliente foi baixando, resolveu virar uma evangélica. Porque também tem disso, né? Tem, a gente ouve críticas de todo... Quem não quer acreditar no poder de Deus acha esse tipo de... Inventa mil coisas. Mas olha só, desculpe aqueles que estão achando que a nossa entrevista está muito tendenciosa a questões religiosas, mas aqui não tem como ser diferente. Nós estamos falando de uma situação onde ela conseguiu achar a saída graças a Deus. Somente. A Deus. Olha, os olhos dele enchem d'água. Somente a Deus. Não tem outro que poderia fazer o que ele fez por mim, E eu vou dizer a vocês, eu tive a oportunidade de entrevistá-la, como eu falei, e eu estou diante de outra pessoa. Não é a pessoa que estava... que eu entrevistei anteriormente, que está aqui à minha frente hoje.
É impressionante a mudança física, a mudança de tudo, né? De a mudança começa por dentro, né? Deus, ele nos transforma de dentro para fora, É verdade. Que loucura, de dentro gente. para fora. E, assim, foi muito forte. Foi um processo muito doloroso, porque a gente passa por um processo, né, de transformação. Tudo que gera mudança vai gerar cortes, vai gerar, né, moldes. Então, isso tudo dói, mas no final de tudo fica muito bom e vale muito a pena. O cristal é feito no fogo, né? Não tem cristal feito no ar ambiente, na temperatura ambiente. É verdade. Ok, a gente volta já já conversando com a Daniele, porque a história dela é realmente uma história marcante, que tenho certeza vai inspirar todos vocês. Mas agora, paradinha para os comerciais, e eu quero chamar a atenção mais uma vez para o trabalho maravilhoso que o Grupo Educacional Favene faz. Quem tem oportunidade de estudar, na verdade, de se ocupar também de outras coisas, muitas vezes não precisa ir por esses caminhos, porque tem ali o seu foco de vida, tem ali a sua missão de vida, já se encontra no próprio estudo a razão para viver, não é verdade? Claro, são coisas diferentes. Nós estamos falando aqui hoje de uma questão maior, que é espiritual. Mesmo sendo profissionalmente bem-sucedido, você precisa sempre ter Deus no coração. E nós vamos bater muito nessa tecla hoje, tá bom? Porque o Brasil está longe de Deus, né? E olha o que está acontecendo. O Brasil, o mundo. Quanto mais longe a gente fica da luz, mais na escuridão a gente fica. Simples assim. Paradinho para os comerciais, eu volto já já. Aqui estou de volta ao programa Virando o Jogo, conversando com a Daniele, que há tempos atrás... Quanto tempo, Daniele, você mudou de nome? Há 5 anos, mais ou menos. Há 5 anos você se chamava Ana Júlia, não é verdade? É. Era uma prostituta de grande sucesso no Espírito Santo, colocou outdoors. Aliás, você foi muito ousada a colocar outdoor com rosto, com telefone, com tudo ali, né? Foi o que chamou a atenção da mídia naquela época, não foi? Foi uma coisa bem, assim, impactante, né? Eu fico pensando assim, eu nem sei como que aconteceu aquilo tudo, porque para mim, minha estratégia era o quê? Alcançar uma clientela maior para poder não ter mais que depender de outras coisas, de outros sites, de outras... Intermediários. Intermediários. Cafetões. E aquilo aconteceu, esse boom, mas hoje eu entendo que foi tudo propósito de Deus mesmo, né? Porque Deus, ele permite, né, para que o nome dele seja glorificado, para ele mostrar, olha, eu posso fazer, onde ninguém, né, dá nada, eu posso mudar a história. E eu creio que hoje tudo foi um propósito de Deus, até porque Deus me usa naquelas vidas de meninas que estavam naquelas vidas, assim como eu também, para poder estar mudando essas histórias, para poder dizer, olha, tem jeito, tem uma saída. Porque quando a gente está ali, a gente pensa que só tem aquilo ali para fazer. Entendi. A gente acha que não tem mais nada. A gente acha que só vai ganhar dinheiro daquela forma, que não tem como sair, né? Mas existe uma forma, e essa forma é Jesus. É Jesus, né? E quando você ficou famosa por esses outdoors e esse sucesso todo que você teve nessa situação, você foi parar na grande mídia e o seu pai, então, viu sua foto no jornal, o que fez, né? No jornal jogado no ônibus lá, que alguém esqueceu para trás, como ela disse no bloco anterior, e através dessa mídia que ela recebeu, ela conseguiu se reconectar com o pai, conseguiu fazer novamente as pazes com o pai e voltar aí uma nova história e reconstruir a sua vida, Deus tem restaurado a minha família inteira, tudo, né, na minha vida. Glórias a Deus. Ok. Na prostituição, é possível amar, encontrar o amor e desenvolver uma vida com um homem ali? Como é que foi com você? Olha, então... Com tantos homens e mulheres passando pela sua cama. Pois é, eu me envolvi com várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? E, assim, sempre frustração, porque quando Deus não está no centro, a gente não sabe o que são valores familiares. Então, não adianta eu querer buscar em alguém aquilo que nem eu sou. Então, é por isso que é necessário, antes de qualquer relacionamento, a gente ter um relacionamento espiritual, um relacionamento com Deus, porque Ele vai nos ensinar quem nós somos e aprender a gente respeitar outras pessoas, amar outras pessoas mesmo com a diferença, perdoar, que é o mais importante. Então, como eu não conhecia nada disso, os meus relacionamentos, eles eram muito assim, tudo pra mim, me sirva, né? Porque a gente é assim, as pessoas normais, quando não tem Deus, elas são totalmente voltadas para elas. Então, eu era totalmente assim. Você vivia para o prazer e do prazer. Do prazer, Então, eu só tive frustração, porque tudo se acabava, né, em eventos. Então, foram traições, foram decepções, foram... E não só das outras partes, né? A gente é traído, mas a gente também trai.
né? A gente passa... É difícil cobrar algo que você está vivendo também ali no dia a dia. Porque a gente quer muito que as pessoas não façam com a gente, mas é difícil a gente não fazer com os outros, né? Aquele negócio de você se colocar no lugar. Então, enquanto a gente não faz isso, nunca nada vai dar certo. Relacionamento nenhum vai dar certo. Hoje a gente vê milhões de casamentos sendo destruídos, mas por quê? Porque a gente não para entender o outro lado, a gente não para poder se colocar no lugar do próximo, a gente não para perdoar coisas que às vezes a gente mesmo faz, entendeu? E naquela máquina louca de prostituição, você não tinha nem tempo de refletir sobre isso, né? Nada. Era só acordar Isso, pra mim, no final de tudo, eu tava dando conselho para casais. E sabe qual era o meu conselho para casais? Para colocar mais uma pessoa, gente, no casamento. Isso é o fim, porque se você não está se dando bem com você mesmo, você não vai se dar bem com ninguém mais. Se você não tem Jesus, se você não consegue aceitar aquilo que você é e ser transformado pelo poder de Deus, você não vai se dar bem em relacionamento nenhum. Você enfrentou violência na prostituição? Muita também, muita. Nossa, muita. Eu era bem tupetuda, né? Então... Eu tinha isso, né? Cair brigas com clientes, essas coisas. Clientes gostavam de coisas extras, como abusar, bater, essas coisas todas? Tinha muito isso, tinha essas coisas todas. Você viu sua vida, a sua integridade física em risco várias vezes? Olha, foi muito a mão de Deus, eu vou te falar, porque era muita coisa errada. Muita coisa errada mesmo. Foi a proteção total, divina, mesmo eu não merecendo, porque era muita coisa errada. Era um envolvimento com né, gente pesada, gente do tráfico, como também gente da alta, e é tudo errado. Ok, só coisa que não dava certo, né? Agora, você acha que você teve uma possessão demoníaca, maligna, ou uma opressão maligna? Foi uma opressão maligna e uma possessão maligna também, porque existe o mal, isso é inevitável. Você abriu as portas para ele, você acha que... Sim, se eu dei brecha, ele entrou e ele faz, ele bagunça. Mas quem é de Deus não entra, ué? Quem é de Deus não entra, não. Deus, ele está no controle, mas você é aquilo, livre-arbítrio. Você, quando você está na presença do Senhor, você vai obedecer aquilo que é de Deus. Ele tem as regras para você não deixar o inimigo entrar. Agora, se você quer deixar o inimigo entrar, aí, por exemplo, eu vou lá, eu uso drogas, né? O certo é eu ter uma overdose se eu usar drogas demais, não é verdade? Mas quem é que vai descer com o livramento? É Deus. Mas quem deu a brecha... Fui eu. Entendi. Ele entra. Quem livra é o Senhor, mas quem dá brecha é a gente. E você deu brecha para Deus entrar e transformar a sua vida? Ou ele entrou e falou assim, peraí, esse negócio está errado, eu vou te ajudar a resolver esse negócio? Como é que foi? Eu pedi muito a Deus, porque Deus, ele não invade, né? Mas ele você lembrava dele nessa confusão toda? Você lembrava de Deus? Nossa, eu só lembrava dele. Que incrível, Mas você não lembrava com vergonha, não? Tipo assim, que vergonha, Deus, estou eu fazendo esse monte de coisa errada aqui? Não? Então, assim, a gente sente vergonha, né? Como Adão sentiu do pecado. Mas a gente sabe que tem só um que pode fazer. Eu ouvia muito... O tempo todo você estava consciente, que a chave estava ali. Aquilo estava errado. Eu falava, gente, uma hora isso aqui vai dar errado. Como é que foi que você encontrou, então, que se virou o jogo? Eu fui pedindo a Deus, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver isso. Aí foi engraçado, porque um dia eu fui atender 10 clientes. Os 10 clientes desmarcaram comigo numa cidade vizinha. E nisso que esses 10 clientes marcaram comigo, eu estava de frente para uma loja que vendia carrinho de churrasquinho. E eu estava no meu coração, eu falava, Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer programa, porque chega uma hora que você cansa, você não tem vida própria. Você acorda com o telefone tocando, você tendo que viver uma vida de aparência, você tendo que estar lindo o dia inteiro, né, vivendo uma vida de aparência. Você não pode me demonstrar o que você é. Você tem que passar aquilo que agrada os outros. Então, o que acontece? Eu estava cansada daquilo, um monte de gente, você ter que lidar com um monte de gente, Estava cansada, exausta, estava no meu limite. Falei, Deus, eu não quero mais viver isso. Abre uma porta para mim que não seja essa porta, uma porta que eu consiga, né, seguir em frente. E eu orava, sempre orei pedindo a Deus, porque só Ele. Aí, o que aconteceu? Nesse dia eu estava de frente para essa loja que vendia carrinho de cachorro, de churrasquinho. E aí, os 10 clientes marcaram comigo. Tudo de uma vez, isso nunca tinha acontecido. Eu falei, não. Aí eu andava com uma Bíblia, que meu pai, lá na minha infância, tinha me dado essa Bíblia. Eu tirava muita palavra na Bíblia. Por mais louca que eu tivesse, eu levava minhas amigas na igreja, eu ia para a igreja, todo daquele jeito, de saltão, com vestido curto, colado. Eu ia daquele jeito para a igreja, loirona. Sensualizando dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Mas eu ia para a igreja da forma que eu estava, porque o segredo é você ir do jeito que você está. Quem vai fazer a transformação é o Senhor. E nisso que eu estava na frente dessa loja, eu falei... Aí os 10 clientes marcaram. Eu falei, não... Tem alguma coisa errada acontecendo? Isso nunca aconteceu. Aí eu tirei a palavra, falei, Deus, é para mim comprar. Olhei para o lado, um carrinho de churrasquinho. Aí eu já estava com esses projetos de montar um negócio de churrasquinho. Eu falei,
um carrinho de churrasquinho, será? Aí tirei na palavra, Deus me confirmou, era o único dinheiro que eu tinha contado, pra você ter noção, nesse dia. Eu comprei o carrinho, coloquei na traseira do carro e fui embora para a cidade que eu estava morando e montei um churrasquinho. No primeiro dia eu vendi R$18, aí aquela chuva, sabe, assim, uma chuva, um toro uma mulher que estava acostumada a ganhar fortunas. E foi muito engraçado porque eu tirei na palavra e falei, Deus, olha, o Senhor falou que era para me comprar. Eu comprei, tô aqui, só isso. Mas isso aqui não vai pagar minhas contas. Aí Deus falou comigo bem assim, primeiro dia, mandarei uma chuva de bênçãos, segundo dia será bom, mas no terceiro dia será maravilhoso. Aí foi onde aconteceu. O primeiro dia mandou uma chuva que caiu um toró tão grande que tinha que segurar a barraquinha de um lado, a barraquinha do outro. Tinha que lavar tudo, tinha que lavar tudo. E foi aquela vergonha, as pessoas rindo, olha lá, porque eu era conhecida, né? Então, olha lá o que ela tá passando. Então, assim, debochando, no segundo dia foi bom, no terceiro dia foi muito bom. Mas aí Deus criou uma outra situação, foi abrindo outras portas para mim, né? E assim, foi onde eu fui vendo o amor de Deus. Aí chegou uma hora que ele falou, e aí? Aconteceu algo na minha vida que um momento crucial que ele falou bem assim, você vai ficar com as riquezas, com aquilo tudo, né? Ou você vai me escolher. Aí foi onde eu abri a Bíblia e vinha, Deus é dono do ouro e da prata. Eu não posso escolher as riquezas e deixar o dono da riqueza, porque eu sei que ele é dono de tudo, aí você entendeu? fez sua escolha. E foi onde eu dei o tiro no escuro. E pagou o preço também, né? É. Peraí, nós vamos contar isso daqui a pouquinho, que os comerciais já estão chegando. Mas eu quero que você conte essa virada fenomenal de jogo, tá bom? Ela deixou de ser Júlia para ser a Daniele, que você está vendo aqui com esse brilho nos olhos, tá bom? E no coração. Bom, nosso programa de hoje está realmente especial, abençoado, porque nós estamos conversando com a Daniele, que já foi uma prostituta chamada Ana Júlia, de muito sucesso, largou tudo, resolveu comprar a briga porque ela sentiu que isso era um chamado de Deus, então deixou o dinheiro para trás, deixou a fama, deixou toda aquela confusão toda, foi vender churrasquinho na rua, passou por todos os apertos possíveis financeiros, chegou a ficar na lona mesmo e perguntando como é que eu vou fazer para pagar a dívida do meu carro, e apareceu alguém lá que devia dinheiro e pagou, enfim, as coisas foram se ajeitando de maneira, eu estou falando rapidamente aqui porque o nosso tempo está curto e quero que ela fale mais para vocês. Mas enfim, passou também aquele momento do Vale da Sombra da Morte, não é isso? Foi Onde verdade. fala assim, Deus, vem cá, você me tirou da prostituição para isso? Foi verdade, eu passei muita coisa, enfrentei traição, enfrentei falta de dinheiro, e ali eu fui morar de favor, e as coisas tudo dando errado, tive um nódulo de 10 centímetros no fígado, como eu falei, mas Deus diminuiu para a honra e glória do Senhor, botou da cor do fígado. Na dívida, fiquei devendo mais de R$130 mil, assim, banco, carro que eu não conseguia pagar, fui vendendo. E Deus, Ele sempre falando comigo, olha, confia em mim porque eu vou mudar, e quando eu chamo, eu garanto. E foi isso que foi lindo, porque quando eu comecei a ver o agir de Deus, a gente passa por um vale, por um processo muito doloroso, mas quando Deus começa a agir, é coisa só para Deus, não é coisa para um homem. Como é que foi aquela experiência sua que você estava assim, nessa confusão toda aqui e lembrou da Andressa Urach? Pois é, um dia era meu aniversário, era o primeiro aniversário que eu ia passar na presença do Senhor. E aí eu falei, Deus, faz esse aniversário ser especial para mim. Você estava sozinha, sem dinheiro, sem nada? Sem dinheiro, tinha acabado de ser traída, aquela coisa toda. E aí eu fui buscar ajuda, né, uma inspiração, como você havia falado, uma inspiração no Instagram dela. E acabou que naquele momento eu deparei ela passando por uma mesma situação que eu. E aí Deus me usou para falar alguma coisa com ela e ela respondeu na mesma hora, eu falei... Amém. Aí quando passaram assim um mês mais ou menos, já ia chegar a data do meu aniversário, um dia antes eu fui e pedi a Deus, falei, Senhor, faz esse aniversário ser especial. Aí Deus me deu uma palavra. Qual era a palavra? Pode uma mãe esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer do filho, eu jamais esqueceria de ti. Aí, no outro dia era meu aniversário. Quando chegou no meu aniversário, as minhas amigas me levaram lá para uma cidade do lado, ali em Arraial, para poder a gente jantar e tal. E a gente jantou e no final cantou um parabéns. Quando cantou parabéns, o tempo estava assim, né? Sol, calor. E aí do nada começou a chover. Era como se Deus estivesse respondendo. E na mesma hora chegou uma mensagem do Andressa Urach para mim. Pode mamãe esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de ti. A mesma mensagem que você tirou da Bíblia. Deus usou ela para poder me lembrar ali que era Ele que estava fazendo aquilo tudo, né? E eu glorifico a Deus pela vida dela. Glorifico a Deus por tudo que Ele, né, tem feito na minha vida. E resumindo aqui, gente, Deus
deu a ela também o dom da costura que ela não tinha. Na verdade. Nem sabia por onde passava uma linha, né? Nossa, eu olhava para a máquina, nem entendia nada e Deus me deu esse dom pela misericórdia de Deus. E hoje você vive da sua arte de costurar. De costurar, glórias a Deus. Deus tem sido muito fiel, tem bradado mesmo, porque Deus é muito fiel, né? Onde Ele entra, meu filho, não tem para ninguém. E depois de uma experiência dessa, o que você diria para alguém que pode estar passando pelo que você passou? Pois é, tem uma saída. Às vezes a gente enfrenta dificuldade, mas em toda dificuldade, Deus Ele quer nos ensinar algo e Ele quer nos fazer alguém melhor. Então aproveita desse momento de dificuldade, começa a se ligar no Senhor. Nós estamos passando por um momento de dificuldade no mundo, né? E se ligar em Deus, se ligar em Cristo, porque Ele tem poder de mudar toda e qualquer situação. Não tem nada mesmo, né? Impossível. Pedir, clamar, orar, louvar, agradecer. E o mais, por mais difícil que seja, agradeça. Porque quando a gente agradece, as portas se abrem. Pode estar tudo dando errado, mas se você agradecer, se você glorificar, pode ter certeza que Deus vai mudar. E você sentiu isso na pele? Muito. Nossa, tremendamente. Tremendamente. Quando a gente murmura, as coisas ficam fechadas, mas quando a gente agradece, até na dificuldade, as portas se abrem. E é o que eu tenho vivido muito isso. Em meio a toda dificuldade, em meio a toda turbulência, eu tenho visto a mão de Deus. E está chegando aí um livro? Se Deus quiser, em nome de Jesus, a promessa do Senhor, Ele vai cumprir. Vai ter o livro aí. Em nome de Jesus eu creio. Bom, eu vou encerrando essa entrevista por aqui e quero mais uma vez lembrar que eu tive também a oportunidade de entrevistar a Daniele quando ela era Ana Júlia. E mais uma vez eu quero frisar aqui, é impressionante a diferença. Eu não saberia reconhecer você na rua hoje se tivesse te encontrado. Como você mudou para melhor, como a beleza é outra, é genuína e como nós estamos aqui hoje contando uma história bacana. Glória a Deus. De virada de jogo espetacular, né? Agradeço. Só Deus, né? Só Deus, só Jesus. É verdade. Ele pode tudo, gente. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Então, é bater na portinha mesmo, clamar e pedir que Ele atende, tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem sempre com Deus. E até o nosso próximo encontro, tá?